Hoje eu quero falar a respeito do que é o tema da nossa mensagem hoje. Queria que pusesse aqui. O que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede? O que será que o Senhor, o nosso Deus, pede para nós? Claro que, se Ele pede, é porque Ele pede algo muito importante para o nosso bem, para que nós possamos viver uma vida com excelência, porque Ele é um Deus de excelência. A gente, quando ama, a gente quer sempre o melhor. E o texto base para a nossa reflexão está em Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Se você quiser abrir aí, mas eu vou ler aqui com bastante calma. Diz assim a palavra, Deuteronômio 10, versos 12 e 13. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja que aqui há 5 verbos fortes que remetem a uma ação. E é exatamente isso que Deus nos pede, ações. Ações que vão nos fazer muito bem. Quando a gente dá bronca numa criança, mas a gente não ensinou o correto, a gente está errando, certo? Se você fala, você, Briana, você tinha explicado para a criança, mas Deus nos deixou a palavra dele. Quem ainda erra sem saber, vai ter que aprender aqui na palavra. Porque Deus, quando Ele nos pede, primeiro Ele nos ensinou. Ensinou aos nossos pais, aos nossos antepassados. E aí a gente tem que ver que os 5 verbos que eu mencionei aqui são temer, andar, amar, servir e obedecer. Deus, Ele quer estar no centro das nossas vidas. Ele nos ama incondicionalmente. A gente sabe disso, né? Quem não sabe está perdendo a oportunidade de enxergar todas as coisas que Deus tem para nos dar. Ele nos apresenta diariamente coisas maravilhosas. Às vezes eu fico pensando assim, impossível imaginar que lá no céu, a palavra de Deus diz que nos esperam coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já pensou? Aqui nós temos tantas coisas lindas, né? Nós moramos num lugar maravilhoso, esse mar lindíssimo, o sol que nos aquece toda manhã, o ar que respiramos, tantas coisas maravilhosas. E Deus tem muito mais. Outra coisa que às vezes vem ao meu pensamento é que os anjos ficam dizendo louvores e glórias ao Deus constantemente, e a gente fala assim, nossa, será que isso não é um pouco massificante? Não, é que Deus é tão extraordinário, mas tão extraordinário, que a cada dia os anjos olham para aquilo e se surpreendem. Por isso eles têm aquele prazer de falar, santo, santo, santo é o Senhor. É isso que nós vamos vivenciar eternamente. Isto é, aqueles que sabem quem é esse Deus que tudo pode, que é um Deus poderoso. Se nós continuássemos lendo no verso 14 do mesmo Deuteronômio 10, ele diz assim, ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus, a terra e tudo o que nela existe.
tudo que existe aqui pertence. Então, você está aqui na terra, você pertence a Ele. Você só não vai pertencer se você não quiser. Por quê? Porque Ele te dá o livre-arbítrio de você falar assim, não, eu não quero esse Deus. Mas se você assim o quiser, você pode dizer, esse também é o meu Deus. Esse é o Deus que hoje eu quero dizer que Ele está aqui, tem nos proporcionado coisas maravilhosas na nossa casa, na nossa igreja. O nosso pastor, que já caminhou, já comeu, né? Quem segue o Instagram e a rede social, viu já que ele levantou, deu aquela caminhadinha, disse que tomou banho, escovou o dente, quer dizer, coisas simples, né? Mas se Deus permitiu, elas são valiosas, porque tem muita gente que não pode fazer isso. E quando a gente não pode, daí é que a gente dá valor, não é assim? Quando a gente não pode fazer certas coisas, é que aí a gente percebe como era importante poder levantar, ir ao banheiro, tomar banho, comer, respirar. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Por quê? Porque estão com um tubo no nariz. Mas você não, você que está aqui, você talvez que esteja me assistindo pela internet, você pode fazer assim. Vamos todos fazer assim, por favor? Ó. Mesmo a máscara interrompendo um pouco, a gente está respirando. E isso já é motivo para louvar a Deus. Amém? Glória a Deus. Bem, então, se você que está aqui ou você que está na internet já conheceu esse Deus que fez todas as coisas, mas que principalmente entregou o seu Filho amado, Jesus, o seu Filho unigênito, veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está, e está aqui, e foi Ele que te trouxe aqui através do Espírito Santo, sussurrando no seu ouvido, dizendo, vá até lá, vá ouvir a palavra. Ou você que vai, talvez, a uma célula e percebe, é para essas pessoas que eu quero que você saiba que o Senhor tem algo de importante para dizer para você. Então, o que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede? Primeiro, Ele pede que nós o temamos. E o que é temer a Deus? Quando a Bíblia diz que nós temos que ter temor e tremor de Deus, o que Ele está querendo dizer é que nós temos que ter o apreço de não desagradá-lo. Temer a Deus é ficar preocupado em não desagradar ao Deus que nos proporciona tudo isso. Às vezes eu lembro que meu pai foi um pai muito carinhoso. Quando eu aceitei Jesus, eu não tive nenhuma preocupação em ver Deus como pai. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de comparar Deus ao pai terreno. Eu não, meu pai era muito carinhoso, e eu ainda era a queridinha do papai. Porque tudo lá em casa, assim, quando tinha que fazer alguma coisa extra, meus irmãos mais velhos, né, minha irmã e meu irmão, falavam assim, vai lá e pede você para o papai o carro, alguma coisa assim, né? Que a gente queria sair, era eu que ia pedir. Então, meu pai falava assim, você vai também? Então pode. Aí eles ficavam bravos, né? Eu gostava, né? Não sabia que isso também influenciava muita coisa, mas era muito legal isso. E aí, quando eu soube que Deus era meu pai, né? Não que eu não soubesse, mas quando eu tive a ciência verdadeira de que Deus é pai, nossa, isso foi a coisa mais tremenda. O Salmo 111, 10 diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre.
Quem teme ao Senhor tem respeito a Ele. Quando a gente não tem respeito a Deus, a gente entristece a Deus, porque a gente faz coisas que Deus não se agrada. Mas e o tremor? O que significa tremor? Essa expressão geralmente é usada para expressar não uma ideia de pânico. Ela é usada como expressão que aponta uma atitude diante de um Deus todo-poderoso. Ele faz todas as coisas. Então, nós temos que ter um tremor de estar diante de Deus. Quando nós vamos ao Senhor, como Pai que Ele é, nós podemos entrar chamando Paizinho querido, Pai amado, mas eu sempre respeitei meu Pai aqui na terra. Como não respeitar o Pai que é de todos nós? Por isso que a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou assim, o Pai é nosso. Então, nós somos irmãos quando nós chamamos o nosso Pai. Então, temer ao Senhor e ter tremor diante do Senhor é exatamente estar numa situação de reverência, de humildade, honrando ao Senhor, e todas essas atitudes significam isso. Atitudes, por exemplo, de orgulho, presunção, altivez, coisas desse tipo não são aceitas diante de Deus. Porque Deus, Ele quer que nós mostremos essas coisas que nós aprendemos com Ele, aonde? Com o outro. Não é assim? Quando, desde pequenininho, a gente ensina a criança, fala oi, faz tchau, cumprimenta a pessoa, fala bom dia, boa tarde, a gente está ensinando. E aí, é tão gostoso, né, quando a gente vê uma pessoa, chega para falar, ai, que coisa mais linda, que criança mais carinhosa, que criança mais boazinha. Eu lembro que o meu filho sempre foi muito carinhoso. E ele, quando, às vezes, a gente deixava naquelas festinhas, né, levava assim, daí, quando eu voltava, ia buscar, nossa, quem é a mãe desse menino? A gente ficava toda feliz, né, de saber que ele tinha se comportado direito, né? Aí a gente tinha ensinado direitinho. Paulo nos fala em Filipenses 2:12, algo muito lindo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor? Porque isso agrada a Deus. E é uma das coisas que Deus pede a nós. Então, temer a Deus é ter respeito por Ele e não o desagradar. E tremor a Deus é reverência ao Todo-Poderoso, com atitude de humildade, porque nós somos pequenos diante dEle. Ele olha para nós como pessoas especiais, individuais, mas a nossa pequenez diante dele é muito grande. Segundo lugar, o que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede? Ele pede mais uma coisa. Ele pede que andemos em seus caminhos. Há muitos caminhos, não é? Há muitos caminhos a seguir. Às vezes a gente não sabe por onde está andando, mas ele pede que ande nos seus caminhos. Quem ama a Deus, segue a Jesus. Porque Jesus, Ele dedicou a sua vida para nos mostrar a maneira como devemos seguir, como devemos viver aqui. Segui-lo é andar nos passos que Ele andou aqui na terra. Quando Jesus veio, Ele deixou para a gente muitas maneiras de como nós devemos andar. Quem segue Jesus vai enfrentar desafios, porque Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Seguir a Jesus é mudar pensamentos que nós estamos acostumados a achar que eram bons,
e na verdade não são. Eu mesma, quando eu aceitei Jesus, tinha várias coisas que eu achava, sabe aqueles achismos? Mas depois eu vi que, na verdade, Deus tinha um propósito específico para mostrar que Ele tinha um plano para a minha vida. Porque Deus não perde propósito. Tudo tem um propósito específico para as nossas vidas. Por exemplo, o nosso pastor está passando por isso, que ele está recluso ali no hospital alguns dias, depois vai ter que ficar em casa. É Deus com um propósito. Ele é tão acelerado, né? Falei, deixa eu dar uma acalmada nele, dar uma puxadinha, para ele dar uma descansada, porque nem descansar de segunda-feira, que é a folga dele, ele faz isso. Deus sabe de todas as coisas, tem propósitos muito maiores do que nós possamos imaginar. Quem segue a Jesus sabe que muitas coisas importantes nós devemos que deixar para trás. Às vezes são casa, carreira e até companhia de pessoas queridas, né? Mas no fim sempre terá uma grande recompensa, porque Jesus respondeu para Pedro lá em Marcos 10, de 28 a 21. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmã, mães, filhos e campos. Até aqui todo mundo bate palma, né? Depois ele fala: e com eles, perseguição. Mas ainda, depois ele dá mais um up para a gente. Mas na era futura, a vida eterna. A vida eterna. Todo mundo vai ter vida eterna, sabia? Só que você vai estar aonde? Com Deus ou sem Deus? Porque sem Deus é sem luz, sem paz, sem amor, sem absolutamente nada das necessidades que nós precisamos. Isto é viver sem Deus. Mas com Deus é viver num lugar onde, lá em Apocalipse fala que as ruas são de ouro. Essas coisas parecem até assim meio supérfluas, mas nós nem teremos light lá, né? A luz elétrica, porque Deus será a nossa luz. A presença de Deus vai iluminar, não teremos dia, nem noite, nem choro, nem pranto, mas somente alegria na presença de um Deus maravilhoso. Jesus disse que Ele era o caminho. Então, seguir o caminho é seguir Jesus. Falando novamente ao povo, João 8,12, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Quem anda nos caminhos do Senhor, até quando tropeça, sabe onde tropeçou. Há muita gente andando, tropeçando e não enxerga onde está tropeçando. Mas quando nós estamos diante de um Deus que tudo sabe, que mostra e não nos deixa andar para qualquer outro caminho, a não ser o que Ele proporcionou. Terceiro, o que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede? Ele pede que o ame de todo o coração, alma e força. O amor é a força mais poderosa do mundo. É o elo que liga pessoas umas às outras. Em Romanos 5, não marquei aqui, mas diz que Deus já derramou o seu amor nos nossos corações. Com uma única coisa, com um único propósito. Se Ele derramou nos nossos corações esse amor, que é o fruto do Espírito em nós, que o primeiro elemento é amor, o que é que Ele quer que nós façamos? Que a gente ame o outro. Quanto que a gente tem amado as pessoas?
Você já sentiu dor de amor? Eu tenho sentido. Às vezes eu olho para minha neta assim, sabe, ama até doer o coração. Você vê ela deitadinha, não que a gente não ame os filhos, né? Os filhos a gente amou. Parecia que não existia amor maior do que amor de um filho. Mas agora eu fico olhando assim, até certas coisas que eu fico imaginando. Ela vai para a escola, ai, coitada, eu fico imaginando. Mas depois eu fico lembrando, mas os meus filhos foram para a escola e correu tudo bem, né? Por que agora eu fico nesse desespero? Mas sabe, a gente ama, sabe? Eu amo a Antonella, adoro ficar olhando ela ali, assim, dormindo. É a coisa mais linda, isso dá até uma dor no peito. Porque Deus é amor, né? E o amor de Deus serve como exemplo para a gente. Amar a Deus como tudo, em primeiro lugar, e ao próximo como a si mesmo. Jesus falou que eram os 2 primeiros maiores mandamentos, os primeiros e os maiores. Porque na época que Jesus veio, tinha mais de 600 mandamentos. Não eram só os 10 que Moisés havia colocado, né? E aí, em 1 Coríntios 13, fala muito sobre o amor. Muita gente, sabe, decora essa poesia de amor. Mas o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra, o amor sempre deixa a injustiça de lado. Mas quem ama ao Senhor, ama ao próximo. Porque se você não amar ao próximo, você que está vendo, como é que você vai amar a Deus que não vê? João 14, 21, 23 e 24, são 3 versículos tremendos que é Jesus falando aos discípulos. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você quer mostrar que você ama Jesus? Guarde os mandamentos. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. E ainda no 23, Jesus responde, se alguém me ama, obedece a minha palavra. Quais são as palavras que Jesus tem deixado para você, que você não tem obedecido? O que Deus traz à memória quando você lê e que você sente ali, isso eu não tenho feito? Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Vou virando esse verso, se você não obedece às palavras que Jesus deixou, o que significa? Você não o ama. Então não adianta falar, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor, mas você não obedece às palavras que Ele deixou como sendo o manual para nós termos uma vida abundante. E se nós o fizermos, se nós amarmos, nós vamos ter uma vida abundante. Quarto, o que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede? Ele pede que o sirva. Todo cristão é chamado para servir. Todo cristão. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. Somos chamados para servir a Deus e aos nossos irmãos. Às vezes a gente vê as pessoas assim, servindo ao Senhor, dá uma coisa tão linda, porque a pessoa está aqui bem cedo, fazendo todas as coisas para proporcionar um ambiente agradável, um ambiente lindo, um ambiente arrumado. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. E não pesa para ninguém. Por isso que às vezes a gente fala assim, vem ajudar, servir, aonde você puder, na recepção, tirar temperatura na entrada, jogar alquinho nas mãos. Se cada pessoa puder fazer um pouquinho, nós somos tantos, mas tem gente que só quer ser servido. Não quer servir, mas Jesus, Ele veio para servir.
embora sendo Deus, né, ele veio e serviu. O mais clássico dos versículos bíblicos está em Filipenses 2, de 5 a 11, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, falando aos seus discípulos, disse: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também está. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Quanto você está servindo a sua igreja? Quanto você está servindo ao seu irmão? Quanto que você serve ali na sua célula? Ou você é só daqueles que vem, senta, recebe, fica cheinho, vai embora e nem sequer usa aquele para derramar em outras pessoas? Deus tem pressa. Deus conta com você para falar do amor dele, de tudo aquilo que ele tem para nós. Agora, se você não busca na palavra tudo isso, talvez você nem saiba. Mas hoje você está aqui para saber que o que o Senhor lhe pede, por último, é que você obedeça aos seus mandamentos. Já ouvimos várias vezes, eu não sei se você já ouviu, que o abecedário do cristão é obedecer. Amém? Já ouviram isso? Se não ouviram, ouviram agora. Então, nosso abecedário é obedecer. Nós temos que obedecer aos nossos líderes, aos nossos pastores. Por quê? Porque eles velam pela nossa vida. E porque Deus deu essa autoridade para cuidar da gente. A palavra de Deus nos mostra isso facilmente. Mas a gente sabe que no dia a dia não falta convites para você desobedecer a Deus. Ah, eu não vou à igreja porque está frio. Ou hoje eu não vou à igreja porque está muito calor. Eu vou à praia. Hoje eu não vou tomar esse cuidado aqui porque eu tenho uma festa para ir, então eu prefiro estar com os meus amigos. Mas quanto que Deus te daria a mais se você tivesse a obediência de cumprir primeiro o que Deus pediu para você? As demais coisas são acrescentadas, fala Mateus 6:33. E as coisas que ele fala são as coisas das necessidades básicas: casa, comida, roupa, vestimento, crescimento, tudo. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Nós sabemos que, se nós lermos o Salmo 1, vou ler porque eu não sei decor. Muitos salmos a gente guarda, outros, muita gente sabe esse decor, né? Eu não sei, que coisa chata. Mas eu gosto tanto de ler, mas eu acho, tem certas coisas que parece que não fica, né? Mas ó, o Salmo 1 diz assim, é o 1, hein, que devia saber decor, né? Eu já li tantas vezes. Como é feliz, quer dizer, alegre, quem não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite.
Eu gosto muito de meditar na palavra. Eu já falei isso várias vezes. Eu, como professora de matemática, não gostava de leitura, eu gostava de cálculo. Mas assim que eu tive um encontro com o Senhor, eu comecei a ficar apaixonada pela palavra de Deus e todo ano eu me comprometo a ler a palavra de Deus. Fez 22 anos que eu conheci ao Senhor, dia 10 de fevereiro de 1999, e eu já li a palavra de Deus 22 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Eu falo isso, não é para mim enaltecer, porque tem gente que já leu até muito mais. Outro dia meu marido falou, olha, vem ver, uma mulher aqui, ó, tem não sei quantos anos e já leu 80 vezes. Você está bem longe disso, né? Eu falei, ai meu Deus do céu, tá bom, vou correr atrás. Ele fica me cobrando, né? Mas esse ano, até vou contar uma coisa que eu já contei para algumas pessoas. Esse ano eu estou lendo uma Bíblia específica para minha neta, Antonella, que ela deve estar assistindo hoje. Estou lendo essa Bíblia, é uma Bíblia, não é nada especial, ela só tem uma anotação que a gente pode colocar do lado. Então, todas as promessas de Deus que está na Bíblia, que a hora que eu estou lendo, Deus me remete a ela, eu risco e escrevo do lado. É para você, Antonella. A primeira, está lá, Deus criou o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança, então eu escrevi do ladinho ali, Antonella, você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, este ano, eu vou deixar um legado para minha neta, assim que ela aprender, ela vai fazer 3 aninhos em agosto. Quando ela aprender a ler, ela vai ler coisas que eu escrevi, que Deus falou no meu coração e que eu estou deixando para ela. Se você busca a palavra, se você medita na palavra, você vai prosperar, diz Josué 1:8. Se você buscar, meditar, você vai aprender, você não vai errar. Por quê? Porque quando você pisar no lugar errado, Deus vai mostrar para você, não é esse o caminho que eu tenho para você. Isaías diz lá, Isaías 25, há uma voz suave. Ele não vai te chacoalhar e te mandar para o outro lado, não. Ele vai falar suavemente para você. Não é esse o caminho que eu tenho para você. Siga por esse caminho aqui, que esse é melhor. Nesse você vai ter maior êxito. E vocês sabem que a obediência está diretamente ligada ao amor. Quem ama, obedece. Quem ama, quer fazer a pessoa que te deu essa ordem ficar feliz, como nós já vimos o primeiro item do temor. Se nós amamos a Deus, nós temos que amá-lo, temos que obedecê-lo, temos que temê-lo, temos que seguir os seus caminhos. Aquele que obedece a Deus se submete à sua palavra e receberá bênçãos. Deus tem muito mais para te dar daquilo que você pede. Porque o que você pede, Ele te surpreende. Porque a oração não é só ficar pedindo a Deus, Ele até te dá. Mas a oração é para você ter uma intimidade com Ele, a ponto de você saber ouvir a voz dEle. Porque quando a gente tem intimidade com alguém, a gente tem intimidade com essa pessoa a ponto de, até quando olhar para ela, saber que ela está triste ou não. E agora um último versículo que eu quero deixar para o coração de vocês, que é Deus falando para Moisés, que também está em Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Preste atenção o que é que Deus fala para Moisés. Quem dera que meu povo tivesse sempre no coração a disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Para sempre. Assim iria bem com todos eles. Que promessa. Vocês se lembram que o pai de Jesus perdeu Jesus no templo e só percebeu depois de 3 dias.
Mas saiba que não foi somente os pais de Jesus que o perderam ali. Tem muita gente que vem ao culto, mas perdeu Jesus há muito tempo e nem percebeu. Vem para buscar tudo, menos Jesus. Mas hoje eu quero dizer que você veio para renovar essa esperança e essa confiança que o Senhor te dá na palavra, de que se você buscá-lo, o que é que Ele pede para você? Ele pede que você o ame, que você o tema, que você ande nos seus caminhos. Ele não está pedindo nada mas em compensação a promessa que Ele te dá é que tudo vai correr bem, tudo. Não é alguma coisa, é tudo. E Ele é tão surpreendente que ainda faz infinitamente mais das coisas que Ele faz os mimos. Nosso pastor é craque de contar mimos aqui. Eu também tenho muitos mimos que Deus já fez para mim. E Ele faz, e a gente se agrada, e se deleita, e faz com que Deus olhe para a gente com um olhar de amor.